Olá, sejam todos bem-vindos à primeira edição 2025 do projeto Tudo sobre Saúde. Hoje vamos abordar um tema de bastante importância, que é a anemia falciforme, causas e prevenções. Para você que ainda não segue as nossas páginas do Facebook, queremos convidá-lo a seguir a nossa página, que é o projeto Tudo sobre Saúde no Facebook, e ajude-nos a partilhar esta live para que mais pessoas possam estar em par de tudo que vai acontecer hoje aqui no decorrer desta live. Ok. Queremos assim prestar os nossos agradecimentos aos nossos parceiros, eles que são a GAD, a gráfica Alajorque, a Isaac Phil, a Lor Mave, a Ricas Soluções, a Decormino e, claro, a ITB, que é Ideal Takeaway Blessing. Queremos assim também estender os nossos agradecimentos à nossa doutora Maria Helena, ela que é médica de especialidade em pediatria. Doutora Maria Helena, seja bem-vinda ao projeto Tudo sobre Saúde e desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão acompanhando a live e muito obrigada. Ok. Sinta-se à vontade, como se estivesse na sua própria casa, e é claro, é sua casa. Temos aqui um copinho de água, temos também alguns salgadinhos. Caso queira, sinta-se à vontade. Obrigada. Vamos continuar a pedir que partilhe a nossa live, por favor, para que mais pessoas possam assistir e ter o conhecimento sobre a anemia falciforme. Não deixe de partilhar a sua dúvida, pergunta acerca do nosso tema. Vamos agora no desenvolver do nosso tema. Antes mesmo disso, vamos falar que o projeto Tudo sobre Saúde é um projeto que tem como objetivo levar conhecimentos, dúvidas, mitos e verdades sobre a saúde, que a partir de vários temas estaremos abordando sobre saúde. Então, vamos falar hoje sobre a anemia falciforme com a nossa doutora, ela que é médica especialista, ou seja, médica em especialidade de anemia falciforme. E claro, ninguém melhor do que ela para falar do nosso tema, porque ela acompanhou ou seguiu pacientes vivendo com anemia falciforme durante 4 anos, isto é, no dispensário de Cabinda. Então, ninguém melhor do que a nossa convidada para poder falar do tema. Pacientes com anemia falciforme podem ou não comer feijão? Isto é uma dúvida. Isto é uma pergunta que vai ficar aqui no ar, que no decorrer da nossa live, e é claro, a doutora vai aqui explicar. Doutora, a anemia falciforme é uma doença hereditária passada de pais para filhos. A doutora pode, por favor, nos ajudar a compreender melhor como é que é feita essa passagem dessa doença de pais para filho? Ok, mais uma vez, muito obrigada. Como já ouvimos, a anemia falciforme é uma doença hereditária. Isto significa dizer que uma criança, para nascer com anemia falciforme, precisa herdar 2 genes dos pais, isto é, herda um gene alterado, isto é, a hemoglobina S de um dos progenitores, e esta criança nasce com a doença. Os pais são portadores assintomáticos, estes têm a hemoglobina AS. Durante uma gestação, a mãe vai doar a hemoglobina S alterada, o pai também doa a hemoglobina S alterada, então nasce o filho SS ou com a doença falciforme. Este sim vai apresentar os sinais e sintomas da doença. Então, como a doutora já começou aqui por falar sobre os sinais da doença, queremos aqui entender também aos nossos internautas, né?
como é que são esses sinais? Como é que nós podemos, né, lá em casa, né, saber se estamos diante de uma anemia falciforme? O que é que a mãe ou familiar pode lhe... Um sinal que seja, digamos assim, importante, né, para eles poderem dar conta de que estão diante desta patologia. Ok. As manifestações clínicas da anemia falciforme são dadas por dois mecanismos principais, que um dos mecanismos é a hemólise, isto é, destruição dos glóbulos vermelhos, e o outro mecanismo é a vasoclusão. Então, sintomas ou sinais e sintomas que podemos observar e darmos conta que este doente ou esta pessoa tem anemia falciforme, nós podemos observar a cor amarelada dos olhos, que chamamos de icterícia, olhos, pele e mucosa. O paciente pode apresentar anemia aguda. Uma das causas ou uma das manifestações mais frequentes em pacientes com anemia falciforme é as crises álgicas ou as crises de dor. Isto é, o paciente vai apresentar dor, pode apresentar dor em qualquer parte do corpo, e é mais frequente nos ossos longos e no abdômen, mas também pode apresentar dor no tórax e outras partes do corpo. Nas crianças ou nos latentes ou crianças mais pequenas, estas crises de dor podem manifestar-se em forma de crise ou em forma de síndrome mão e pé, isto é, inflamação dos dedos das mãos e dos pés. Pode-se acompanhar com sinais inflamatórios que podem levar à obsedação e, posteriormente, fazer incisão e drenagem. Mas antes disso, a criança pode apresentar irritabilidade, choro intenso devido à dor. Já as crianças mais grandinhas, eles vão manifestar apenas dor. Ok. Então, esse é o que é Esses é os sinais. um dos sinais e sintomas. Tem outros sinais e sintomas. Os pacientes podem apresentar uma síndrome torácica aguda, que é manifestada por dor torácica. O paciente vai apresentar febre, associada a sinais respiratórios, como tosse, dispneia, que é a dificuldade respiratória. Se este paciente fazer um raio-x do tórax, podemos observar uma lesão no pulmão. Ok. E não só, tem outras complicações. O famoso baço é uma complicação, chamamos de sequestro esplênico, isto é, o baço, ele capta os eritrocitos dentro de si, causando assim aumento do volume do baço. Ok. Boa, ok. Então, essa dor surge em crises, podendo variar a intensidade e durar algumas horas, alguns dias, ou até mesmo ser crônica. Como que um paciente vivendo com anemia falciforme pode controlar as crises? Inicialmente, as crises dolorosas podem ser controladas em casa e vai depender do nível ou da intensidade da dor. Nós podemos classificar a dor. Podemos classificar a dor em leve, moderada e severa. Okay. Na dor leve, nós podemos começar a tratar em casa. Em casa, isto é, fazendo hidratação oral, isto é, bebendo água, sumos, chás, leite em casa e tomar analgésicos, no caso do paracetamol e do ibuprofeno. Caso essa dor não se controle, então os pais devem dirigir-se ao hospital. Aí as crises serão controladas de outra maneira, né? Já um tratamento adequado, isto é, a nível do hospital. É feita a hidratação, continuamos com a hidratação, mas hidratação endovenosa, não vamos suspender a via oral, continuar com a via oral e analgésicos. Essa é a forma ideal de controlar as crises. É hidratação, isto é, ingestão de líquidos e uso de analgésicos. Analgésico. Ok. Acho que aqui esquecemos de ressaltar
Um ponto muito importante, antes de até de podermos falar sobre o controle das crises, esquecemos assim de poder frisar aqui qual é a causa principal do anemia falciforme. Eu acho que a causa é que é. Então, doutora, nos explica aqui sobre a causa da anemia falciforme. A causa principal é a mutação genética que acontece. Ocorre uma alteração do gene que codifica a subunidade da hemoglobina S. Ok. Esta proteína é que é responsável do transporte do oxigênio. Sim. Então, ocorrendo essa alteração, isso leva à produção de uma hemoglobina anormal, chamada hemoglobina S, que, por sua vez, vai causar alterações ou deformidades nos glóbulos vermelhos, adquirindo assim a forma do foice ou de meia-lua. Daí vem o nome de anemia falciforme, quer dizer, falsa forma. Ok. Tá bem. Então, é a alteração genética que ocorre. Ok. Então, para você que só agora se juntou a nós somos o projeto Tudo sobre Saúde. Hoje estamos a abordar o tema anemia falciforme, causas e prevenções. E tem a nossa convidada, a doutora Maria Helena Cosse, ela que é médica em especialidade de pediatria. Certo. Então, queremos pedir para você que só agora se juntou a nós, partilhe a live, deixe a sua dúvida, pergunta, alguma contribuição em volta do nosso tema. Vamos assim falar que o diagnóstico, né, da anemia falciforme, em parte também é feita nos primeiros dias de vida por um neonatologista ou um pediatra, por intermédio do teste do pezinho. Então, doutora, qual é a importância do teste do pezinho para o rastreio da anemia falciforme? Muito bem feita a pergunta. A importância do teste do pezinho é para fazer o diagnóstico precoce da anemia falciforme. Desta maneira, isto vai permitir que seja feito também um tratamento ou o início do tratamento precoce da doença, caso esta criança tenha anemia falciforme. Ok. Bem, já ouvimos aqui, né, qual é a importância do teste do pezinho para o rastreio da anemia falciforme. Então, mamães, o teste do pezinho é feito logo ao nascer nas maternidades, não é? E para aquelas maternidades que não estão a fazer o teste de pezinho, doutora? Infelizmente, no nosso país, de momento, não temos disponíveis os testes do pezinho. Ok. Anos atrás, houve um projeto, né? Um projeto piloto, ou pelo menos em Cabinda, nós vivemos isso, Sim. e que era feito o rastreio da anemia falciforme na maternidade. Mas neste momento não temos os testes disponíveis, felizmente. Ok. Para você que se juntou a nós, que quer fazer algumas perguntas, pode fazer deixando nos comentários as suas perguntas, dúvidas, contribuição, que nós aqui vamos ler e a doutora vai responder. Podem fazer as perguntas sem mais perca de tempo. Vamos agora falar acerca do exame, né? Já que e agora não estamos disponível para fazer o exame do teste de pezinho, que é para o rastreio precoce da doença. A doutora aconselha, se calhar, fazermos o exame de eletroflorese de hemoglobina? O exame de eletroforese de hemoglobina está indicado em caso em que o paciente apresente sinais e sintomas. Ok. Na suspeita de sinais e sintomas, neste caso, nós orientamos fazer um teste de falciformação. Caso o teste de falciformação for positivo, aí sim orientamos para fazer a eletroforese de hemoglobina para a detenção da hemoglobina S. Ok, perfeito.
Doutora, existe um método preventivo para o anemia falciforme? De forma geral, um método preventivo como tal não existe, mas podemos fazer aconselhamento genético em pessoas na puberdade, na idade fértil, fazer aconselhamento genético, conscientizar esta população o risco, né, que Sim. podem ter de nascer ou de ter filhos com anemia falciforme. Mas para isso é importante que antes nós conheçamos o nosso estado genético. Se não conhecemos, fica difícil, mas não deixamos de apelar ou de alertar ao pessoal que a doença existe no nosso país. Ok. A doença existe porque 20% da população angolana é portadora do traço falciforme. Ok. E 1 ou 1,5% desses de crianças que nascem na maternidade nascem com a doença falciforme. Ok. Então é importante passarmos essa informação, darmos aconselhamento genético para evitarmos casamentos, né, de pessoas portadoras do traço. Mas essa decisão vai depender do casal, não depende do nosso. Ok, perfeito. Queremos aqui pedir mais uma vez para você que assiste a nossa live, para poder deixar as suas questões, dúvidas, contribuições à volta do nosso tema. E ajude-nos, por favor, a partilhar a nossa live, para que mais pessoas também tenham conhecimento, tal como você, sobre a anemia falciforme. Doutora, tocou aqui no ponto de portadores e não portadores de doente. Como é que é? Qual é a diferença existente entre um portador e uma pessoa doente de anemia falciforme? O portador é aquela pessoa que tem hemoglobina AS. Esta pessoa portadora não apresenta sinais e sintomas da doença. Já o doente, ela apresenta a hemoglobina SS. Este sim vai apresentar as manifestações clínicas da doença. Ok. Agora, falou sobre a hemoglobina AS e SS. Muita gente, né? Por acaso também temos aqui alguns profissionais, né, da saúde que nos assistem, para já queremos endereçar as nossas cordiais saudações. E muitas das perguntas também voltadas nisso, queriam saber se calhar a diferença existente entre grupo sanguíneo e hemoglobina, tipo de sangue, digamos assim, porque muita gente faz essa relação ou uma confusão entre o grupo sanguíneo e o tipo de sangue. Sim, muita gente relaciona a anemia falciforme com o grupo sanguíneo, mas não tem a ver, não tem nenhuma relação. A hemoglobina é uma proteína que ajuda a transportar o oxigênio no sangue. Sim. Então, existe hemoglobina, pacientes com hemoglobina AA, que é a hemoglobina normal, sim. né? Pessoas saudáveis, tem gente com hemoglobina AS, que são os portadores do traço falciforme, e a hemoglobina SS. Existem outros tipos de doenças falciformes, né? Que não é o nosso tema, não é o nosso objetivo, mas existem vários tipos de hemoglobina. Exatamente. Ok. Bem, a família faz um papel, né, importante no controle das crises também. Então, como uma família, pai, mãe, irmão, pode lidar ou ajudar no controle da anemia falciforme? Como podem ajudar uma pessoa vivendo com anemia falciforme a controlar as suas crises? Qual é o papel da família nesse momento? A família, neste caso, a família poderá ajudar essa pessoa
reduzindo assim o nível de ansiedade, poderá ajudar essa pessoa a se manter mais calmo, sentir-se no meio de todos, né? No meio da família toda. Ele desempenha um papel importante, porque sabemos que a família é o nosso apoio, é a Apoio, nossa sim. base. Então, esses vão ajudar a minimizar essas crises, dando atenção devida nesta pessoa que está tendo dor. Não, como posso dizer, não criando situações que possam piorar estas crises. É deixar essa pessoa num ambiente tranquilo, convivendo com os demais membros da família, não fazer ou discriminar esta pessoa, né? Sim. Que tem esta dor, deixarem que ele conviva com a família ao seu lado. Talvez isso também torne-se uma terapia para minimizar a dor. Ok. Bem, já temos aqui algumas perguntas que vou agora ler, né, para ajudar. Tem aqui o nosso internauta, José Papel, ele que faz a seguinte questão. Doutora, quando realizar transfusão sanguínea nestes pacientes? Quando é que podemos, né? Ou quando é que um médico, né, pode realizar as transfusões sanguíneas? Isto vai depender da crise ou da manifestação clínica que o doente estiver a apresentar. É importante que a família conheça a hemoglobina basal do seu paciente. Então, em situações em que haja hemólise massiva, e não só outras crises como síndrome torácica aguda, em caso de sequestro esplênico, em caso de aplasia medular, uma anemia aguda associada a outras enfermidades, no caso da malária é muito frequente Sim. no nosso país. Então, se houver uma caída de 2 gramas por decilitro relacionada à hemoglobina basal deste paciente, aí sim está indicado a hemotransfusão. Okay. E outra complicação que é imprescindível à hemotransfusão é o acidente cerebral vascular, que é uma das manifestações também que doentes com anemia falciforme apresentam devido às crises vasoclusivas. Neste caso, é indicado a hemotransfusão, não importa o nível de hemoglobina que o doente apresenta. Ok. Boa. Não sei se o caro internauta ficou satisfeito com a resposta, né, da nossa doutora acerca da sua pergunta. Vamos assim seguir. Diz assim a nossa internauta Isabela Camalanga. Doutora Maria, boa tarde. É pertinente o tema e desde já parabenizar o projeto pelo tema de tamanha importância naquilo que é a nossa realidade de saúde. Apraz-me questionar a existência, né? Ou a diferença existente entre anemia falciforme e drepanocitose. Porque vimos muitos aí na rua dizer celuloso, é drepanocítico. Então, qual é a diferença existente entre anemia falciforme e drepanocitose? Dizer que não há nenhuma diferença entre anemia falciforme e drepanocitose. É a mesma coisa. Quem dizer anemia falciforme, dizer drepanocitose ou ciclemia é exatamente a mesma coisa. Os termos apenas variam, talvez, de região em região. Por exemplo, o Brasil usa muito o termo drepanocitose. Drepanocitose, sim. Já nós usamos mais o termo anemia falciforme. Exatamente. Então, não há nenhuma diferença. Então, minha cara internauta, não existe nenhuma diferença entre o anemia falciforme e drepanocitose. São apenas termos diferentes, né? Digamos assim, termos diferentes, dependendo da localidade. Sim. Exato. Ela ainda diz assim, doutora, o que é uma hematocrose? E
Qual é a manifestação de anemia falciforme? E qual é a vantagem também da transfusão terapêutica para pacientes diagnosticados com hemoglobina SS? Primeiro ela diz quais são as manifestações, né, sobre a anemia falciforme. As manifestações clínicas, já falamos, são variadas, né? O paciente pode apresentar crises dolorosas, pode apresentar icterícia, que é a coloração amarelada dos olhos, pele e mucosa. O paciente pode apresentar anemia, pode apresentar o síndrome torácico agudo, pode apresentar sequestro esplênico, que é o aumento do tamanho do baço. Pode apresentar uma crise aplástica, o paciente pode apresentar úlceras maleolares ou feridas, né, nos membros inferiores e entre outras manifestações. São várias manifestações clínicas. Mas em crianças pequenas, em latente, devemos ficar atentos com a crise ou a síndrome mão e pé, que é a inflamação dos dedos das mãos e dos pés. dedos. Sim. Ok. Dedo das mãos e dos pés. Dos pés, sim. Desculpa. Então, qual é a vantagem da transfusão terapêutica para pacientes diagnosticados com hemoglobina SS? Vantagem terapêutica: a hemotransfusão é indicada quando é necessária nesses pacientes. Se precisar, se tiver necessidade de fazer uma hemotransfusão, a vantagem é aumentar o nível de hemoglobina e também permitir o transporte de oxigênio no sangue, porque quando o paciente com anemia falciforme está em crise, subentende-se que há excesso de hemoglobina S. Então, com a hemotransfusão, vai levar hemoglobina saudável no sangue e também permitir o transporte do oxigênio, reduzindo assim a crise. Ok. Querida internauta Isabela, ficou satisfeita com a resposta da nossa doutora? Se sim, podes dizer também, vamos comentando, interagindo. Para você que estou agora... Ok. Ela perguntou, ok. E temos mais aqui perguntas. O nosso querido internauta Eli Osvaldo, ele diz assim: quais são os avanços mais recentes no tratamento da anemia falciforme? Será que aqui em Angola ou fora do país já há um avanço considerável, né, no tratamento da anemia falciforme? Qual é esse avanço? Até o momento não temos grandes avanços, mas sabe-se que para a cura da anemia falciforme é preciso fazer o transplante da medula óssea. Esse é o avanço que até agora temos, que eu sei até o momento. Sim, o transplante da medula óssea. O transplante da medula óssea. No nosso país ainda não está a fazer. O método usado no nosso país, além do controle das complicações, das crises, também com a hidratação, o tratamento das infecções, hemotransfusões, faz-se também a hidroxureia, que é um fármaco que minimiza as complicações. Outro método também que os outros países fazem, que nós ainda não fizemos, é a enxaguinotransfusão. Caso falhe os outros métodos. Ele ainda diz como a anemia falciforme pode afetar diferentes órgãos ao longo do tempo. Isso acontece devido ao acometimento, né, frequente ou das crises vasoclusivas frequentes, da hemólise que é causada. Então, ele vai afetando todos os órgãos do organismo. Ok. Crises vasoclusivas frequentes sim, vão causando lesão, danos aos órgãos
aos órgãos e sistemas Ok. do nosso organismo. Perfeito. O nosso internauta que fez a questão, não sei se está a acompanhar as respostas, então gostaríamos de pedi-lo que fique atento às respostas, né? E ele ainda diz: quais são os riscos associados ao uso prolongado de hidroxiureia? Será que tem alguns riscos o uso prolongado? Sim, sim. Prolongado como tal, o paciente que usa a hidroxiureia, ele é seguido, é monitorizado. Sim. Ele usa o medicamento, mas antes precisa fazer uma variedade de exames para controlar se o tratamento está sendo efetivo ou não. Mas o mesmo fármaco também pode causar uma complicação, que é a aplasia medular. Caso isso aconteça, o fármaco é retirado por um tempo, o paciente faz o tratamento, depois volta a fazer os exames, quando normalizarem, volta a fazer o tratamento. Ok. E depende de uma dose adequada de acordo com o peso. O peso. Sim, Ok. bem. Bem, o Miguel Pedro Felipe, a partir do Kwanzasu Calulo. Olá, seja bem-vindo. Gostaria de saber se é possível fazer o exame intrauterino para saber o estado genético do feto. Se é um AA, AS ou ES. É possível, sim. Ok. É possível a partir da placenta, a partir do cordão umbilical, pode-se fazer uma amniocentese. É Amniocentese, possível, sim. apesar de ser arriscado. Arriscado. Sim. Em Angola faz esse teste? Não, não. Não, né? Existe alguma relação entre anemia falciforme e maior risco de doenças? Quais são as opções de planeamento ou planejamento familiar para pessoas com traço falciforme? Opções. A opção que temos é aconselhamento genético. Não temos muita opção. Ok. É aconselhamento para esses pacientes, os seus familiares. Ok. Bem, para você que se juntou a nós, mais uma vez, queremos estender os nossos agradecimentos e pedir que partilhe a nossa live, que estamos já por aí bem perto, né? Bem perto do findar da nossa live. Mas continuamos aqui à espera da tua questão, da sua dúvida, da sua contribuição em volta do nosso tema, que é a anemia falciforme. Está conosco a doutora Maria Helena Cossi, ela que é médica de especialidade em pediatria. Então, gostaríamos de pedir para você que pode deixar a sua questão, que a doutora está aqui para poder responder acerca do tema. A pergunta da internauta. Ok, ficamos aqui com uma pergunta, né, da nossa internauta Isabela, que gostaria de saber sobre o que é a hematomacrose. Eu acho que é hemocromocitose, acho eu. Será isso? Sim, 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 É isso, né? sim, sim. Esta é uma doença causada pelo depósito de ferro nos tecidos. Ok. É. A Rosa Juliana diz assim: boa tarde, doutora. Tenho uma dúvida. Ela até já entrou aos mitos e verdades. Vamos lá chegar, vamos lá chegar, vamos lá chegar. O José Papel diz assim: existe alguma restrição alimentar? Aí também vamos entrar no mito e verdade, mas pronto, doutora, pode responder sobre a existência, né, de alguma restrição alimentar. Pacientes ou pessoas vivendo com anemia falciforme, comem de tudo? Tem alguma restrição? Sim, os pacientes vivendo com anemia falciforme, eles podem comer de tudo, exceto uma restrição ao consumo do ovo cru. Ok. O ovo cru pode estar contaminado com alguma bactéria, no caso de salmonela, e causar
outras doenças em paciente com anemia falciforme. Isto é, pode causar a osteomielite. Osteomielite, sim. Então, é a única restrição que o doente com anemia falciforme tem. Mas ela pode comer de tudo. Ok. Então, desta feita, podemos passar no mitos e verdades sobre a anemia falciforme. A doutora já que respondeu que pacientes ou pessoas vivendo com anemia falciforme podem comer de tudo. Muitas, né, ou muitos dos internautas perguntaram-me o seguinte: pessoa com anemia falciforme pode ou não comer feijão? Pode sim, pode comer feijão e é importante consumir o feijão, porque o feijão é um micronutriente que é necessário ou que participa na formação da hemoglobina, na formação da hemoglobina no organismo e participa também no transporte do oxigênio no sangue. Então, é importante o ferro vindo da dieta. Porque muitos, né, muitos dos nossos internautas associam, né, por esse mesmo motivo, porque o feijão contém ferro e pacientes com anemia falciforme não podem consumir ferro. Mito ou verdade? Os pacientes com anemia falciforme não podem consumir o ferro como Um suplemento, suplemento. como suplemento, mas o ferro da dieta eles necessitam pelo mecanismo, pelo motivo já explicado. Exatamente. Sim, mas podem usar como suplemento em caso que seja comprovado que este paciente apresente deficiência de ferro, isto é, com exames feitos. Caso não, não precisa de suplementos de ferro, apenas sim o ferro da dieta, proveniente da dieta. Ok. Então, pessoal, pacientes com anemia falciforme ou pessoas vivendo com anemia falciforme podem sim comer feijão. Muitos perguntaram sobre esta questão. Excepto o ovo Sim, cru. excepto a ovo, sua dieta é normal. sim, pode comer de tudo, excepto o ovo cru. ou o ovo mal passado. Exatamente. Do resto da dieta podem cumprir, podem comer feijão, ATT. Pacientes com anemia falciforme não devem fazer uso de suplemento, ou seja, o medicamento, o ferro, é que não podem usar. Mas na dieta, ingerindo, né, comendo, podem sim o fazer. Então, é um mito que pacientes com anemia falciforme ou pessoa que tem anemia falciforme não pode comer feijão. Isto é um mito. Pode sim, senhora. Bem, doutora, quer dizer mais uma coisa em volta disso? Podemos continuar. Ok. Está à vontade. Se quiser uma água, por favor, pode beber uma água. Esteja à vontade. Ai, liga. A avó da Juliana diz o seguinte: boa tarde, doutora, tenho uma dúvida. É mito ou verdade que pacientes com anemia falciforme tenham um tempo de vida? Não, a doutora vai beber a água, vai relaxar, depois vai perguntar. Não, se soltar música, não vai estar fixe. Depois já está lá. Não, solta a música. Vamos dar uma coisa agora. Vamos dar uma música.
Olha, demos aqui uma ligeira pausa. Demos uma ligeira pausa para bebermos uma água, comer um bocadinho. Para a doutora também não ficar assim meio desidratada, não é? Então, enquanto isso, ajude-nos a partilhar a live. Pode fazer a tua pergunta. Enquanto a doutora estiver aqui, enquanto decorrer a live, a doutora vai responder sobre as vossas questões em volta do nosso tema. Tá? Não fiquem aí parados. Está com a amigdala, então estamos a dar pausas, que é para poder a doutora descansar, mas para descansar e resolver as explicações. Então queremos pedir paciência, partilhem a live, o link da nossa live, deixa a sua questão para a doutora poder responder. Yeah? O momento de saber sobre a anemia falciforme é agora. Podem brilhar à vontade nas perguntas. Então, de onde é que vocês nos assistem? Só o Miguel falou sobre a sua localidade, estamos falando da Sul. E tudo mais. Como é que eles já de onde nos assistem?
Então, queremos aqui mais uma vez reforçar que está conosco, né, os nossos parceiros que nos apoiaram no realizar desta live, que é a Ricas Soluções, Academia Profissional e Serviços. Ele que nos cedeu esse espaço, né? Muito obrigada. Muito obrigada a Ricas Soluções por ter aberto as portas da sua casa para nós. Temos também a GAD, ganhando asas com Deus, prestação de serviço. Ele que é o nosso maior parceiro, que faz a gestão e mapping do nosso projeto. Muito obrigada, Gabi, por se juntar a nós. Temos ainda a gráfica Alajorque, que é também nosso parceiro, ele que fez as nossas chávenas, a t-shirt e a nossa lona, né? Digamos assim, o nosso painel aqui foi a gráfica Alajorque. Podem, por favor, seguir essas páginas no Facebook para poderem adquirir os seus serviços. E claro, contamos também com a Isaac Filho, né? Contamos também com a Lore Mave, que ajudou-nos com o transporte da nossa convidada, ele que é o responsável do transporte da nossa convidada. E claro, a nossa Itamas também foi a Lore Mave, nos apoiou. Queremos assim estender aos nossos agradecimentos. E sem, claro, não é o menos importante, a Decor Mino. Olha o que faz esse cenário aqui. Tá bonito, não está? Podem procurar pela página Decor Mino no Facebook e solicitarem os seus serviços. E é claro, o Chop Chop, o mais importante para manter a glucose no sangue. Temos aqui os nossos pastéis de maçã terra, os nossos enroladinhos, que foi feita pela Delnauta Praia. Queremos agradecer imensamente por ter nos confeccionado estes salgados que estão maravilhosos. Muito obrigada. Temos também a Ideal Takeaway Blessing, ela que nos ofereceu assim, o nosso coquetel. Está já aí, né, preparado para poder entrar em ação. Muito obrigada. Dentro de instantes vamos assim continuar com a nossa, ou seja, o nosso momento de perguntas e respostas em volta do nosso tema, que é anemia falciforme. Para você que só agora se ligou a nós estamos a falar sobre a anemia falciforme, causa e prevenções. Está conosco a doutora Maria Helena Cossi, médica de especialidade em pediatria. Daqui a pouco vamos voltar sobre a secção de perguntas e respostas. Pode ainda deixar a sua pergunta em volta do nosso tema. Pode, pois. Relembrando que estamos apenas a dar alguma pausa devido à nossa convidada que se encontra incomodada com uma amigdalite e não pode esforçar muito a voz, então vamos dar essa pausa, vamos pedir um bocadinho só de paciência, né? Enquanto esperas, podes por favor partilhar a live. Então, podemos sim continuar com a nossa live, né? A Isabela Camalanga diz assim: doutora, há uma estimativa de idade para se viver com essa patologia? Diz-me, na gíria, que pacientes com diagnóstico de anemia falciforme não chegam até aos 22 anos de idade. Tendem a ir ao óbito por conta das crises intemporais, consideradas crônicas e agudas em muitos momentos da vida dos mesmos. Outro sim, gostaria que a doutora explique a título de promoção para a saúde qual a vantagem desses pacientes terem um acompanhamento contínuo e
e seguido da mesma patologia. Aí vamos associar a importância das consultas trimestrais, né? De pessoas vivendo com anemia falciforme. Ok. Estimativa de vida para pacientes com anemia falciforme. Em alguns países, estudos foram feitos, né, que davam uma estimativa de 40 a 58 anos. Mas existem pacientes em alguns países com mais de 70 anos de idade. Tudo depende do diagnóstico precoce, acompanhamento e seguimento precoce. Isso melhora a qualidade de vida de pacientes vivendo com anemia falciforme. Então, dizer que estes pacientes têm uma estimativa de vida até os 22 anos de idade é mito. Quanto mais cedo se fazer o diagnóstico, melhor é o acompanhamento e melhor é a qualidade de vida destes pacientes. Pode continuar, por favor. A título de promoção, Sim, promoção da saúde. sim, de pacientes vivendo. Em que pessoas estão? Sim, ela diz qual a vantagem, né? Outro sim, gostaria que a doutora explicasse, em título de promoção de saúde, a vantagem desses pacientes terem um acompanhamento contínuo e seguido da mesma patologia. Aí podemos associar as consultas trimestrais. A importância ou a vantagem é minimizar as crises ou as complicações. Esses pacientes terem seguimentos trimestrais ou bimensal, isso vai depender do critério usado em cada local. Como sempre, isso vai ajudar a controlar as crises ou as complicações desses pacientes. E todo sinal, né, de infecção ou de doença que esse paciente apresentar, este poderá voltar ao consultor e ser atendido. A vantagem é esta: ter acompanhamento, seguimento e minimizar as complicações. Ok? A Rosa Juliana diz sobre o aconselhamento, né, de mulheres com anemia falciforme. Qual é a idade exata? Se podem ou não ficar grávidas? Qual é a idade que aconselha, né, para poderem engravidar? Não há contraindicação de gravidez em pacientes com anemia falciforme, mas torna-se um risco paciente com anemia falciforme estar grávida. Idade como tal indicada para que esses pacientes fiquem grávidas, nós não temos, ou não existe uma idade adequada. Isto vai depender do crescimento, do desenvolvimento deste paciente. Mas não está contraindicada a gravidez, só que caso esteja grávida, o acompanhamento desse paciente será redobrado, porque isso constitui uma gestação de risco. Ainda na senda de mitos e verdades, temos aqui alguns mitos, né, em volta do nosso tema. Essa aqui de que existe uma idade específica ou tempo de vida. A doutora já deixou aqui bem claro que não existe, mas tudo está na base da detenção precoce desta mesma doença e acompanhamento que Vai minimizar as crises ou as complicações. exatamente. Após 3 hemotransfusão, os seus fígados rebentam e fazem hemorragia massiva. Isso é um mito? Mito. Temos pacientes com mais de 3 hemotransfusões, inclusive conheci pacientes com mais de 100 e tal hemotransfusões, mas esses pacientes não apresentam rotura do fígado.
nos ajudar a compreender melhor sobre a anemia falciforme. Para você que só agora se juntou, queremos pedir que partilhe a live, deixe a sua questão e dizer também que já estamos bem perto do término da nossa live. Porque, é claro, aqui falamos apenas coisas específicas, né? As coisas específicas de conhecimento geral, para poderem saber de como se prevenir. Sim, pode, por favor, falar sobre isso. Pode falar. Sim, estamos aqui. É que isso é normal. Coisas em direito é mesmo assim, acontece muita coisa em direito. Então, o casal, né? AS e SS, né? No caso de. Como que é mesmo? Sim. Aí já vamos no aconselhamento, né? Essa pergunta até eu deixei para o final. Deixamos para o final, mas podemos sim. Como também já estamos bem perto da nossa hora final, né? A nossa live é assim meio curta. Temos apenas duração de 1 hora, né, de live. Queremos já também aproveitar que a doutora deixa de explicar qual é o seu aconselhamento no caso de casais que são portadores de traços falciformes, se são aconselháveis, né, em ter filhos ou deixar, né, deixar a relação, quebrar a relação por conta dessa condição. É uma condição que lhes possibilite ou lhes impossibilite em não estar juntos. Qual é o aconselhamento da doutora em volta disso? Sendo que a anemia falciforme é uma doença passada hereditariamente de pais para filhos. Casais, né, de namorados que estão agora a nos ver, né, nos assistir, acompanhando essa live, é aconselhável que, caso descubram, né, no decorrer do namoro, ainda não tenham filhos, é aconselhável que eles deixem-se. Como médica, o conselho que daria nesses pacientes, eu não poderia decidir se o casal continue o relacionamento ou não, mas eu dava o meu ponto de vista. Eu diria a este casal que eles correm um risco de terem filhos com a doença falciforme. Um casal de portadores, ao unir-se, eles têm a probabilidade de ter 25% de filhos normais, que é com hemoglobina AA, 50% de probabilidade de ter filhos portadores do traço falciforme e 25% o risco de terem filhos com anemia falciforme. Então, eu conscientizava esse casal sobre este risco, aí sim, o casal poderá decidir continuar ou não com este relacionamento. Particularmente como profissional de saúde, mas alertá-los sobre o risco de terem filhos com anemia falciforme. Caso eles quiserem continuar, nós vamos explicar as possíveis manifestações, as complicações que esta criança poderá apresentar. Então, esse jovem casal vai sair do consultório médico consciencializado que nós temos o risco de ter um filho com anemia falciforme e depois as possíveis complicações, como manejar essas complicações depois de terem o seu filho. Ok. Já ficamos aqui em alerta, né, sobre esta questão. Posso assim também associar o estigma, né, porque muitos dos pacientes
vivendo, muitas das pessoas vivendo com anemia falciforme, passam por estigma pela sociedade, são chamados no nome de celulosos. Então, a doutora, sim, vai deixar aqui ficar também o seu conselho para a população em geral, né, do melhor tratamento sobre as pessoas vivendo com esta enfermidade, como devem se proceder. Bom, pacientes, podemos falar muito menos como a pergunta talvez seria como prevenir as crises ou as complicações caso o paciente já vive com a doença. Será isso? Não, é sobre a sociedade. Porque muitos dos pacientes são chamados celulosos. Celulosos é uma forma de estigar, digamos assim. Sim, é um estigma. Então, alertar, né, aos nossos internautas, a todos que nos ouvem, sobre o melhor tratamento, né, dessas doenças, dizer que desses pacientes, dizer que são também pacientes normais, tal como nós, que podem realizar qualquer uma outra atividade que nós, né, portadores de células, né, normais temos. Qualquer pessoa também tem esse sentido. Dizer à sociedade em geral, não vamos discriminar pessoas vivendo com anemia falciforme, porque todos nós provavelmente tenhamos na família um membro que vive com a doença. Se não temos um membro que vive com a doença, temos um membro portador do traço falciforme que um dia poderá ter um filho com esta mesma enfermidade. Então vamos nos tratar de igual para igual, ajudando assim a esses pacientes se inserirem na sociedade e não discriminar. Ok. A Isabela diz que perdeu as suas respostas. Ficou sem solidários. Oi, Isabela. Oi, Isabela. Não vamos repetir, mas também gostaríamos de pedir, né, que fique atento. Tão logo terminar a nossa live, a live vai ficar guardada para aquelas pessoas que por algum motivo perderem a live, poderem assistir novamente. Então, por favor, queremos aqui pedir que fique atenta, né, quando terminarmos a live. Dizer também que já estamos bem perto da nossa hora. A nossa live foi meio curta, né? Fomos objetivas nos pontos essenciais, né, que os nossos internautas precisavam saber sobre a anemia falciforme. Para qualquer dúvida, pode seguir a página do projeto Tudo Sobre Saúde, pode entrar em contato com as nossas páginas, que são a página da GAD, ressaltando aqui que ela que é o gestor de marketing do nosso projeto. Pode entrar diretamente também em contato com a página do projeto Tudo Sobre Saúde. Lá tem os nossos correios eletrônicos para poderem deixar as suas dúvidas. Deixa aqui ficar também na nossa página do projeto sugestões de temas que gostariam de ver aqui esclarecido. Claro, o projeto Tudo Sobre Saúde traz profissionais ligados a matérias. Olha, não é qualquer tipo de profissional, são profissionais renomados na matéria. Então, qual é a sua dúvida? Qual é o seu tema? Qual é o tema que gostaria de ver aqui esclarecido pelo projeto Tudo Sobre Saúde? Ressaltando que nós, projeto Tudo Sobre Saúde, trazemos para vocês temas ligados à saúde, com o intuito de desvendar alguns mitos e verdades concernente a alguns temas ligados à saúde. A saúde não é só a ausência de doença, né, como define assim a OMS, mas é o bem-estar psicossocial, até a ausência de dinheiro também constitui a falta de saúde. Então, quem sabe, um dia desses, podemos trazer aqui um financeiro, porque estamos a falar de saúde. Saúde não só como a doença no seu geral,
mas também a falta de doença pode, sim, senhor, afetar, aliás, de dinheiro, pode afetar a nossa saúde. Podemos trazer um nutricionista, mas tudo vai depender de você, porque existimos para você. Quais são os temas que gostarias de ver esclarecido aqui na nossa página? Então, sem mais perca de tempo, gostaríamos de agradecer à nossa doutora por ter se disponibilizado e ter aceitado o nosso convite para juntas aqui desvendarmos alguns mitos e verdades. E um dos mitos que mais se falou acerca do feijão, não é mesmo um mito. Não, pacientes com anemia falciforme podem comer feijão, só não podem ingerir o medicamento ferroso, mas comidas podem comer de tudo, não podem comer apenas o ovo cru e mal passado, mas do resto da dieta podem assim cumprir. Como estava chegando os meus agradecimentos à nossa doutora, muito obrigada mesmo de coração, obrigada por esse convite. Muito obrigada pelo convite, espero que continue o projeto, estão em bom caminho. Não fiquemos por aqui, ok? Porque é bom passar informação à nossa sociedade. Passa-se a informação, mas parece não chegar a todo mundo. Então, parabéns pelo projeto e feliz aniversário. Até esqueci que é meu aniversário. Obrigada. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantar nossas almas. Para unir a esperança, muitas salvas de pão. Discurso. Atenção que eu não estou a aparecer, mas estão a ouvir a minha voz. Este gesto é do esposo da nossa líder, Esperança. Fez uma surpresa aqui para ela. Então vai dizer alguma coisa, obviamente. Não vai ficar assim. Estás distante, chefe. Tens que ficar lá no meio mesmo para te verem bem. Tá vendo? Fica lá no meio. Não está a te ver bem. Fica mesmo lá bem, chefe. No meio mesmo. O meu miocárdio. Exatamente. Já vimos gravado nos contatos, miocárdio. Chefe. O momento é teu. Eu acho que esse momento não é meu. É o momento da Dona Esperança mesmo. Exato. Olha, na verdade, somos portadores de poucas palavras por essa mulher. Ela não é uma simples mulher, para mim, não é uma simples esposa. É uma mãe para mim. Ela sempre esteve do meu lado. Eu não tenho palavras para poder definir o quanto ela é na minha vida. Na verdade, se eu dependesse de mim mesmo, eu não sei mesmo, na verdade, como seria a minha vida. Mas ela tem dado muito, tem feito muito, mas muito mesmo na minha vida. Ela não é uma esposa. Ela, para mim, é uma mãe, é uma conselheira, é uma amiga, é uma advogada, é uma tudo. Então, hoje, completa mais um ano de vida. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por ter nos concedido este grande dia, desta linda esposa. E agradecer também aos pais que tiveram aquela honra de pôr esta joia cá neste mundo para poder me acompanhar, para estar do meu lado. É a mulher que me deu o título de pai, com 2 filhos, e estão aí muitíssimo bem, todos lindos, desculpa. Então, mulher, só quero dizer que eu amo bastante e continuo a ser essa mulher que tu és na minha vida. Muito obrigado. Beijo, de novo, beijo. Pronto. Assim temos que encerrar. Não, já podemos ir, já. Não, chefe.
acabou, tá parabéns na marcação. Parabéns pra... Vamos lá, você. o parabéns De para todo novo. mundo. Já tem 5 mil da Gata na tua conta. Muito obrigada, muito obrigada. Queremos assim, mais uma vez. Muito obrigada, amor, pelo. Podemos brindar com água. Obrigada. Por favor. A A nossa equipa, por favor, tem aí Tem o suco, coquetel, tem aí Takeaway Blessing, vamos brindar. Vamos encerrar também esta live de conhecimento sobre a anemia falciforme. Muito obrigada para você que nos assistiu. Sim, E senhora. já queremos pedir as parabenizar. nossas sinceras desculpas pelos constrangimentos causados, né, no decorrer da nossa live. Queremos pedir as nossas sinceras desculpas e prometemos trazer para você, como sempre, melhorias na próxima live. Projeto Tudo sobre Saúde, desvendamos mitos sobre saúde. Beijos. Agora vamos brindar. A live está contínua, mas estamos a brindar. Não fechou. Estamos a brindar aqui. Hã? Quem fechou aqui? Tem que me ver fazer o brinde. É melhor ficar aqui isso com uma surpresa que não estava no programa. Não, já explicamos, não? Sim, não estava no programa, não sabia. Muito obrigada. Tenho aqui as minhas notas. Não vou mostrar, curioso. Não mostra só para Verdinha. Conta em casa. Chega das filmagens, é a luz. Sim. Vamos nos levantar. Podemos nos levantar? Não, acho que Não. Não, podemos? Vamos assim brindar por mais um aniversário, por mais uma live. a doutora, mais um... Não, acho que já está. Não está fresco, né? Não, não está. Também pelo ritmo daqui, vamos sair só amanhã. Um bocadinho só para brindar. Pronto, esse aqui tá? Sim. Só para brindar, Parou? Tem que fazer pressão. Tem que fazer pressão? Não, está bem. Não precisa. Eu não sei fazer. Oh, tem que fazer uma pressão. Sem fazer pressão. Chega. Não, tá bem. Agora vamos na pressão. Tá vendo? Muita pressão. Isso aqui é plástico. Tá. Sim, vou segurar também um pouco. Né? Sim. As pompas, né? Sim, tem pompas aqui. Sim, por isso está saindo assim. Então tem que mexer só um pouco. Vai mexer. Um pouquinho. Já, vamos brindar, vai encerrar a live. Tem mais um. Ah, tá aí. Oh, tá aí. Pode pedir já nos outros. Os outros são sempre bem aventurados. Agora não tá parado. Tá com verdade. Vamos ainda para brindar. Até o backstage. Vamos lá, fazer o time. O time do Projeto Tudo sobre Saúde, claro, com seus parceiros. O outro já tá filmando. Claro, ele está. Todos não podem abandonar. Sim. Sim, mas verifica se estamos aí a aparecer ou não. Ah, sim. Não, mas vamos ver. Vamos ver, não sei. Aqui, Posso ir no meio. nas manos. Posso ir no meio.
Ainda estamos atrás do dinheiro. Ainda não temos dinheiro. Pronto, como é que se faz então para o brinde? Para cima. Não. Sim, primeiro é para cima. É para baixo. Para cima, para baixo, Dom Cacho. Sim, Dom Cacho. Dom Cacho que É um vinho. Ah, Sim. ok. Não, para baixo, para cima.